Vamos começar. Eu exagero quando digo as mais interessantes, mas com certeza acontecem coisas muito interessantes. Vamos começar a nossa última mesa antes do debate final, avisando já que nós vamos, dessa mesa, começar o debate em seguida, compor a mesa de debates em seguida. E essa mesa se chama Organização do Trabalho, Desenvolvimento Profissional e Trabalho Coletivo. Eu vou apresentar cada um no momento da sua fala. Em primeiro lugar, já agradecendo super ter aceitado o convite, nosso amigo Francisco Lima, da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, Francisco, como todo mundo foi apresentado, eu vou apresentar também você formalmente. Ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1981. Ele tem mestrado também em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, 85. É doutorado em Ergonomia pelo Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris, na França, 1995. Pós-doutorado em Ergologia na Universidade de Provence, em 2003. E em Ergonomia na Université Lumière de Lyon, em 2015, Lyon 2. Atualmente é professor titular da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas. Tem experiência na área de engenharia de produção, com ênfase em ergonomia, atuando principalmente nos seguintes temas: ergonomia, projeto do produto, saúde ocupacional, acidentes do trabalho, aprendizagem e organização do trabalho. Desenvolve vários projetos em economia solidária e desenvolvimento local. Chico, a palavra é sua, por favor. Eu vou começar ou a Júlia, hein, Júlia? Pela nossa ordem aqui é o Chico, é a Júlia? Então vou inverter. Change. Não te apresenta, quer dizer, já fica apresentado. Eu pensei que você ia apresentar todos juntos. Tá bom. Já que vocês querem assim. Por que socorro? Você quer que eu comece? Bom, não chegou até a minha. A Júlia Abraão, que vai ser a primeira a falar. Ela é graduada em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, isso em 1977. Ela tem mestrado em Ergonomia pela Universidade de Paris 13 e na Universidade de Paris 9, em 1986. Doutorado em Ergonomia pelo Conservatoire National des Arts et Métiers, em 1986. Tem pós-doutorado pela École Pratique d'Hautes Études da Universidade de Paris 5. Atualmente é pesquisadora associada da Universidade de Brasília e professora visitante da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Tem experiência em psicologia, engenharia de produção, arquitetura, com ênfase em ergonomia. Principais domínios de atuação: ergonomia, ergonomia cognitiva, usabilidade, automação, análise ergonômica do trabalho, novas tecnologias e saúde. Bom, agora eu vou apresentar o Egberto, antes de passar a palavra para a Júlia, que vai ser a primeira. Depois você é o segundo, e aí você é o terceiro. Então está combinado. Egberto de Medeiros, da Key Factors Consulting. O Gibi de Medeiros trabalha há 30 anos como executivo e consultor para multinacionais e pequenas e médias empresas. É também empreendedor, tendo lançado várias startups de base tecnológica, e é fundador e diretor geral da Key Factors, a firma de consultoria especializada na criação de valor pela inovação. Key Factors apoia empresas em expansão internacional e processos de inovação corporativa no Brasil, como também fora. Em particular, na América do Norte, Estados Unidos, América Latina, Europa do Oeste e Ásia. Ele é formado em Engenharia de Produção pela Poli USP, e conta com doutorado em ergonomia cognitiva pelo CNAM, em Paris, na França. Dedica-se, entre outros temas, à exploração de técnicas de ergonomia nas metodologias de ideação e inovação. Muito bem, obrigado a todos por terem aceitado o convite. Passo a palavra diretamente à Júlia. Eu vou mostrar tempo aqui, 5, 2, depois... Nossa, estou sempre com problemas de antropometria. Pode ser. Boa tarde. Eu quero, antes de tudo, agradecer mais uma vez por esse convite.
eu sou uma figurinha carimbada aqui nessa jornada. Então, cada ano é um tema, né? E a gente se esforça para responder a demanda. Eu vou contar para vocês, para começar, meus agradecimentos, então, a todos vocês que se dispõem a ficar até o fim do dia para prestigiar a nossa mesa e a jornada como um todo. E eu vou dizer que o tema desse ano, eu vou ser bem honesta para vocês entenderem como é que é a vida da gente, né? Porque isso é o nosso trabalhar, é a nossa ação. Então, eu vou explicar para vocês como é que foi pensar essa apresentação. Foi muito difícil, mais difícil do que normalmente é, porque é um tema que devia ser articulado, que deve ser articulado, e eu nem sei se eu consegui articular do jeito que eu imaginava, né? Então, do prescrito para o real, eu tive alguns problemas. Então, eu pensei, como é que eu vou construir isso? A gente tem um viés da profissão, né? Aí eu falei, bom, toda ação nossa em ergonomia começa pela análise da demanda, que nada mais, nada menos é do que a compreensão daquilo que foi pedido para a gente, né? E aqui, então, essas questões, elas refletem, de fato, a minha tentativa de compreensão daquilo que foi pedido para essa mesa redonda. E, evidentemente, passa pela percepção da gente, né? E aí o viés da cognição tem a verdade e a realidade, né? São as questões postas pela percepção. Eu não sei se eu cheguei na verdade ou na realidade dos fatos, mas foi assim que eu imaginei que pudesse construir essa fala com a minha capacidade de síntese reduzida. Então, como é que a gente conseguiria articular 3 dimensões que normalmente são tratadas de forma separada, né? Separadamente nos estudos, etc. Então, esse era o meu primeiro problema. O segundo, eu fiquei pensando, desenvolvimento profissional. Se a gente pensa nos modelos de organização vigentes, nas restrições que eles colocam, nas questões de saúde que advêm e onde o espaço para o desenvolvimento profissional é muito restrito, qual abordagem que me daria um espaço para pensar em termos de desenvolvimento profissional? Então, pensei, vi, bom, tudo que a gente tem visto sobre as questões do coletivo de trabalho é ele que talvez hoje forneça as melhores condições para um desenvolvimento profissional. Um desenvolvimento profissional num sentido bem amplo, viu, gente? Eu não estou falando exclusivamente da formação em termos de operar um artefato, etc. e tal. É um desenvolvimento profissional que inclui, além do trabalho, a vida e, consequentemente, a saúde. Tá bom, Chico? Aí, então, a gente está com um problema colocado, né? Mas a gente também, todo ergonomista tem a função transformadora, né? A gente sempre age em função de pensar a transformação. Então, como é que nós, a partir da ergonomia, que a questão da organização do trabalho, por parte dos ergonomistas, ela demorou muito a entrar no rol das preocupações e do método capaz de repensar isso, e, em geral, ficava no diagnóstico, propondo flexibilidade, etc. Então,
E tudo isso, evidentemente, que todo desenho organizacional ele é suportado por valores. E não tem nada mais difícil do que mudar valor na vida, sabe? Então, como repensar? Não estou nem propondo mudança. Estou propondo repensar, estou propondo uma reflexão dos valores que sustentam as lógicas que permeiam os modelos de organização do trabalho, que hoje, em sua grande maioria, são fundados ou são apoiados na competição e na individualização entre os trabalhadores e dos trabalhadores. E aí, se a literatura oferece uma gama interessante de caminhos alternativos, por que eles não são apropriados? Né? Será que, a partir da tentativa de reflexão sobre essas questões, a gente teria uma saída nessa articulação de organização do trabalho, coletivo de trabalho e desenvolvimento profissional? Então, é apoiado. Essas foram as questões que eu consegui construir a partir da demanda que eu aceitei de participar dessa mesa. Então, aí o Chico olhou para mim e falou assim, precisa do sumário, para você ordenar as suas ideias. Então, veio o engenheiro me dar uma força. Então, eu quero dizer para vocês que a construção de tudo que eu vou apresentar aqui é o resultado de uma articulação de trabalhos de diferentes autores que não serão citados aqui, porque eles foram, de uma certa maneira, refletidos, etc. Mas, em especial, eu acho que teve uma contribuição importante dos escritos do professor Hubo, da Danielle Lignard, que é uma socióloga francesa, e, sobretudo, da organização do pensamento feito pelo Chico ontem à noite. Então, a eles, meus agradecimentos. Então, eu vou tentar desenvolver em 3 tempos. Eu estou desconfiada que não vai dar para chegar nos 3 tempos, mas vamos tentar, né? O primeiro dele é o coletivo de trabalho e desenvolvimento profissional. A segunda, a ruptura do coletivo nos modelos gerenciais contemporâneos. E o terceiro era para reconstruir o coletivo. E eu queria muito chegar lá, porque eu vou pôr à prova as nossas reflexões coletivas. Viu, Chico? Então, vou primeiro apresentar os pressupostos, ou seja, as coisas que eu acredito que dão sustentação a essa fala, né? Que o trabalho ele é fundamental para a existência humana, todos nós sabemos disso, e ele pode tanto favorecer nosso bem-estar, e o bem-estar aí numa definição bem ampla, né? Mais do que a saúde, é um bem-estar no trabalho, é um bem-estar na vida. Então, é a saúde que a gente sonha no fim, né? E também, por outro lado, e é o que a gente tem se preocupado muito mais com as questões do adoecimento no trabalho do que com as formas de promover esse bem-estar, né? E por isso que eu acho que o tema dessa mesa, embora dificílimo, ele abre um pouco para a gente essa porta, essa possibilidade. Então, nós vamos entender que a organização do trabalho, no trabalho coletivo, ela tem um papel importante nessa relação. Ou seja, a organização do trabalho coletivo ela é a mediadora dessas 3 dimensões colocadas aqui. Por quê? Porque ela define a divisão do trabalho, das tarefas, etc. Se eu for ver tudo, vocês já viram mesmo, não vai dar tempo. Então, o que é o trabalho coletivo? Né? E aqui vem uma contribuição significativa também do professor Christophe Dejour.
ele foi quem fez a melhor síntese, no meu entendimento, e a melhor compreensão e formalização conceitual do trabalho coletivo, e é para ele que eu pedi socorro, no caso. É uma atividade conduzida por um conjunto de trabalhadores que tem o mesmo objetivo, um objetivo comum, e que, entre eles, tem acordado a divisão das tarefas, da coordenação e da cooperação. Então, o trabalho coletivo, ele funciona dentro de normas criadas pelo próprio coletivo em função das competências individuais ou coletivas do grupo. Existe, nesse processo de trabalho coletivo, ajustes que são realizados entre trabalhadores com o objetivo de preparar a atividade. E, Faustinho, eu vou pedir desculpa, eu vou pedir emprestado um pedacinho da sua história e da apresentação, e um exemplo lindo disso é que vocês falam de negociação, mas o François e eu achamos que é muito mais do que uma negociação, é a construção da própria atividade. Então, se mostrou para a gente os ajustes entre os trabalhadores com o intuito de preparar a atividade. Isso é um lado muito importante do coletivo. Não foi a negociação, porque não era sindicato e patrão, eram os próprios trabalhadores repensando e preparando a sua atividade. E aí eu vou contrariar alguém que falou aqui que não tem, a empresa brasileira não dá esse espaço. Bom, pode ser que nem todo mundo dê, mas que algumas empresas, e a gente teve hoje um relato disso, é verdadeiro, é possível. Né? Por que é possível? Porque o jeito de fazer tradicional não estava dando certo, dava mais problema do que solução. Não é porque acha bonito, não é porque quer, não. É porque esgotou as possibilidades dentro dos modelos vigentes na organização. Então, existe dentro desse processo de trabalho coletivo uma forma de coordenação para guiar a condução da atividade. E essa coordenação, ela é definida muito dentro do coletivo. E o que é importantíssimo também dentro do coletivo é uma representação comum do objetivo a ser seguido. Isso não quer dizer que existe sempre um consenso. É o espaço da controvérsia que permite desenhar essa representação. E uma definição efetiva das formas de colaboração na busca de um objetivo comum aos membros do coletivo. Então, como é que se rompe essa estrutura que nós acabamos de mostrar? É que existe, em geral, uma substituição da cooperação, né, que é o que permeou todo o slide anterior, pela competição. Os modelos atuais, eles valorizam muito mais a competição do que a cooperação, numa crença, talvez frequentemente errônea, que eles conseguem maior produtividade pela competição do que pela cooperação. Será que eles... Tem uma questão muito importante que está aí subjacente, que é a qualidade dessa produtividade. Seria ela melhor pela cooperação ou pela competição? A questão da avaliação de desempenho, que é feita a partir de parâmetros e critérios que são de natureza comportamental e, raramente, com relação à qualidade do trabalho que é prestado nas condições que são oferecidas ou disponibilizadas. Uma outra estratégia muito utilizada
é a questão da remuneração variável. Né? Então, não tem mais aquela história que todo mundo que faz as mesmas coisas tem o mesmo salário. Então, é um resultado da competição e não da cooperação. Nossa, não vou chegar lá nunca. E a questão da mobilidade. Né? Você começa a rodiziar os trabalhadores, é uma bela forma de quebrar o coletivo, e a pior de todas é a tentativa de conformidade da subjetividade dos trabalhadores. Aqui tem questões muito interessantes, que é, na verdade, um quadro de o que acontece com a empresa flexível, o que se diz flexível, o que acontece, de fato, com os trabalhadores submetidos a essa flexibilidade. Gente, eu acho que eu tenho 4 minutos, então eu posso passar meus slides depois para vocês. Então, como é que nós vamos fazer para... fazendo possível, viu, Lala? Como é que a gente faz para reconstruir o coletivo, para recuperar o coletivo, né? A gente tem diversas possibilidades, eu trago aqui algumas, que é a partir da resistência do real, por uma avaliação diferente, que é apoiada no reconhecimento dos pares e da hierarquia, da qualidade do trabalho ou da produtividade que é obtida por esse coletivo, porque não adianta a gente pensar que é só a qualidade que é definidora, existe uma questão de produtividade, sim. O que nos interessa é repensar e refletir sobre que condições essa produtividade é exigida. Né? Eu vou ter que recuperar o desenvolvimento profissional, porque eu pulei ele, né? Instituir uma das soluções aqui que a gente pensou que tem um papel muito importante no desenvolvimento profissional, é o espaço da controvérsia sobre trabalho. O que quer dizer isso? Que seja permitido discutir dentro de um coletivo, né, a qualidade, os riscos, a eficiência, os custos. E não é por pensar igual que a gente avança, é por pensar complementar. E essa é uma grande qualidade, vamos falar dos coletivos de trabalho. Então, no fim, articular desenvolvimento profissional e o coletivo como recurso para melhoria dos modelos vigentes de organização do trabalho. Então, nós temos alguns desafios, que é superar, finalmente, os modelos que são delineados pela lógica do determinismo tecnológico, sobretudo, né? Que esse é o grande discurso do determinismo tecnológico, identificar as necessidades políticas, sociais, materiais e culturais, porque a introdução de novas tecnologias passa por uma questão da cultura no trabalho, da cultura na vida, e mudar uma cultura é um dos desafios maiores de nós todos que trabalhamos com essas mudanças. Então, o que acontece? No trabalho coletivo, a prescrição é substituída pela coordenação. O trabalho coletivo efetivo se dá sob a base da cooperação. Então, o objetivo maior, quando a gente pensa em trabalho coletivo, é compreender as condições que tornam possível a existência desse trabalho coletivo. E, nessa perspectiva, favorecer essas condições, né?
E o Dejur cita 3 que eu acho que são muito importantes, mas que são dificilmente operacionalizáveis na atual conjuntura, que é a visibilidade, a confiança e a arbitragem. Quantos minutos que ainda tem? Então, o que a gente está propondo é que a atividade seja apoiada em troca e integração de conhecimentos, regras, ou seja, a base é a cooperação, a coordenação, a comunicação e um processo decisório que seja compartilhado. Talvez essas sejam situações que favoreçam, de uma forma assim, mais visível, o desenvolvimento profissional. E aí tem a questão das regras do trabalho, como é que elas se criam, como é que elas evoluem e como é que elas consolidam um coletivo. Muito obrigada. Obrigado, Júlia. Vou passar a palavra agora para o Francisco Lima. Tá. Bom, obrigado também pelo convite. As últimas vezes eu não pude participar e é sempre lamentável perder esse momento aqui de discussão, né, que é raro no Brasil. Dentro desse tema que a Júlia apresentou, eu escolhi falar sobre coisas que têm me preocupado mais ultimamente, sobre o coletivo de projetos, especificamente, e como que ele pode gerar um desenvolvimento permanente dentro das empresas, respondendo algumas questões que foram colocadas nas mesas anteriores, inclusive aquela com o Menegon, que a gente já começou a discutir. Tem 2 questões que eu gostaria de, particularmente, discutir. Por que hoje se fala tanto em participação, mas por que a participação ainda é restrita, a participação efetiva, e como que essa participação efetiva, no segundo momento, ela poderia ser mais desenvolvida. Ou seja, existe uma participação mais formal, vamos dizer, mais baseada só na comunicação, na propaganda, e uma participação real que eu gostaria de discutir. Bom, o sumário sempre em 3 tempos. Eu gostaria de discutir, então, as virtudes do projeto participativo, por que ele não se difunde, algumas pistas de reflexão e, principalmente, as condições para que essa participação se torne mais efetiva. Então, principalmente, bom, não, isso vem antes da ergonomia, na escola sociotécnica e várias abordagens, o interesse de partir da experiência dos usuários para melhorar os nossos projetos de engenharia já é bastante reconhecida. Isso permite que a gente tenha, por exemplo, uma curva de aprendizagem, com perdão da palavra, otimizada, né, mas bem melhorada, que a gente verifica isso em startups, em que os operadores tiveram a chance de participar do projeto. A adequação dos artefatos sempre funciona melhor, e os próprios usuários que participam desses projetos participativos, eles se desenvolvem muito mais. Bom, no entanto, essas práticas, principalmente a efetividade delas, não é tão generalizada como a gente gostaria e como esses exemplos de sucesso permitem mostrar. Algumas explicações porque isso mexe nas relações de poder estabelecidas. Isso exige, por exemplo, uma mudança do papel do técnico, do especialista. Por exemplo, a discussão que o Rodolfo traz, que às vezes os próprios ergonomistas ocupam uma dimensão exagerada na condução desse processo de intervenção. Então, repensar esse lugar do especialista, principalmente quando se trata de engenheiro tradicional, clássico, não é muito evidente, ou um gestor. Outra pista de reflexão é que esse papel preponderante da ciência, ou da tecnociência, que desqualifica o saber prático mais operacional.
E uma outra explicação, outro conjunto, seria a própria natureza do saber tácito que a gente quer recuperar da experiência, que é uma coisa muito fluida, muito impalpável, para que ela seja reconhecida. Então, não é apenas uma relação de poder, é uma relação da própria natureza daquela realidade que a gente quer mostrar. Bom, só para ilustrar essa questão do poder da ciência, nós fomos educados, principalmente nós, os engenheiros, com essa crença de que as tecnologias atuais do século XX nascem das ciências básicas, depois viram tecnologia aplicada e que depois são utilizadas na forma de pacotes tecnológicos. E em cada um desses níveis aqui, a gente vai perdendo em criatividade e chegando meramente ao nível de execução. Só que isso gera uma série de questões que a gente sabe que isso não funciona na prática, apesar de prevalecer essa ideologia, e isso coloca a questão de como inverter, ou reverter, ou reconhecer o papel do nível considerado inferior para reorganizar esse sistema. E várias questões, como o lugar dos técnicos que estão conduzindo atualmente esse processo. Bom, uma das coisas que eu acho que são necessárias que a gente desenvolva hoje é como sistematizar de uma forma mais objetiva, mais criteriosa, essa experiência dos trabalhadores. Então, uma discussão que foi começada aqui, que eu acredito que define bem ou responde essa questão de qual que é o lugar do técnico numa intervenção em ergonomia ou em projeto participativo, é dar fornecer uma descrição da atividade que seja suficientemente rica, que possa alimentar ou realimentar esse projeto com elementos que partem, que montam, que sobem dessa experiência. Então, se a gente não tiver um aparato sofisticado que permita uma descrição da dinâmica da atividade, e não apenas uma representação pontual ou esquemática da atividade, mas sim como ela se desenrola ao longo do tempo, eu acho que não é possível, a nossa capacidade de intervenção ela fica um pouco mais reduzida. Então, a metodologia ergonômica, eu continuo acreditando que ela é a base, ela é fundamental para que essa dinâmica participativa ela funcione melhor. Hoje, há uma tendência a eliminar a análise do trabalho ou da atividade em prol dos espaços participativos de discussão, o que eu acho que é um pouco caminhar no sentido inverso. Bom, quais são as condições para que essa participação ela se torne mais efetiva? Eu elenquei aqui 5 tipos de contribuições possíveis que eu gostaria de discutir um pouco mais. Então, a primeira coisa é essa noção de projeto híbrido, que decorre naturalmente dessa concepção de participação. Então, são pessoas com experiências diferentes, com conhecimentos, saberes diferentes, que têm que combinar, de alguma forma, na forma de cooperação vertical, horizontal e transversal, como se fala, por exemplo, Cristiano Duterre, e tem diferentes maneiras de tentar organizar esse coletivo híbrido. Seja a comunidade de pensamento e ação, os fóruns híbridos da escola, dos atores das redes sociotécnicas, das redes de atores, o ator-rede, em que eles reconhecem que tem um momento de fazer uma pesquisa confinada, aquela pesquisa clássica, tradicional dos engenheiros, mas que isso tem que se somar, isso tem que voltar ao mundo real, que é o que eles chamam da pesquisa ao ar livre, e é nesse contato com a realidade que a gente vai ver se aquela tecnologia vai funcionar ou não. E esse caráter híbrido é importante que a gente reconheça porque ele é insuperável. A gente não pode viver numa sociedade sem os técnicos, mas a gente não pode depender apenas deles. Então, a gente tem que combinar esse saber prático, popular, o bom senso da vida cotidiana, com esse saber científico dito mais sofisticado.
eu coloquei aqui uma citação de um autor bom, que todo mundo aqui conhece, né, no Brasil, do Boaventura Santos, em que ele propõe uma abordagem também parecida e reconhecendo, partindo da crise da universidade, dizendo que a universidade, criou esse estigma da separação entre conhecimento científico e conhecimento do senso comum e anulou essas outras formas de saber. E esse distanciamento impede hoje, ou dificulta, essa recuperação, né, desse saber, e o que eles chamam de uma injustiça cognitiva que está por trás dessa injustiça social que a gente deveria recuperar hoje. Uma outra proposta é da ergologia, né? O Laerte falou que eu passei um ano lá com a equipe do Ives Schwartz, que, na sua história, também parte da ergonomia para filosofar um pouco sobre a potência dos nossos conceitos. A gente poderia discutir, por exemplo, essa questão da transformação, até que ponto a análise da atividade permite fazer uma transformação. Eu acho que é muito mais uma possibilidade potencial do que uma coisa real, mas a radicalidade da análise da atividade projeta ou contempla um projeto de uma nova forma de organização e que vai além para as coisas que a gente consegue fazer de imediato. Isso deveria ser pensado. E toda a finalidade da ergologia é exatamente tentar entender como a gente pode construir um mundo em que essas diversidades de saberes possam conviver e se reconhecer. E aí tem uma coisa que é importante a gente reconhecer, que nós não atuamos apenas como projetistas aqui, como diz o Menegon, nós também atuamos como mediadores ou como especialistas de um tipo próprio de conhecimento, que é reconhecer a experiência. Pegar essa coisa fluida, impalpável, e colocar isso na forma de recomendações, de projetos, que eventualmente vão alimentar os projetos técnicos. E promover o que o Ives Schwartz chama desse diálogo socrático em mão dupla, que vai alimentar esse debate aqui. Então, não dá para a gente conviver sem os técnicos, mas nós temos que fazer com que eles incorporem nos projetos toda essa experiência do trabalho. E o nosso conhecimento, a nossa capacidade de fazer essa mediação, essa tradução, é indispensável. Então, nós temos um duplo papel. Eventualmente, a gente está atuando aqui como projetista, mas a diferença, o nosso diferencial, é atuar aqui como um clínico do trabalho. Bom, uma outra dimensão importante é essa, né, que o Menegon também começou a discutir, essa ideia do projeto como atividade contínua. Então, a experiência do nosso grupo e do Chico Duarte lá na COP, mas eu acho que a experiência geral da ergonomia, tem mostrado que nenhum projeto funciona no papel e que ele continua, esse projeto é permanente, seja na construção, na obra, no canteiro de obras, os engenheiros estão reprojetando os trabalhadores. Durante o startup, as pessoas que vão ocupar um espaço, uma fábrica, elas reprojetam quase inteiramente. Inteiramente no sentido, é claro, que ela não vai reprojetar uma estrutura de um equipamento, mas ela vai acrescentar um detalhe que, sem aquele detalhe, o equipamento não funciona. Então, o tempo todo, os trabalhadores estão acrescentando coisas para fazer com que aquela invenção se transforme numa inovação. A Renata veio, por exemplo, mostrou, no caso da umidificação, né, que vários aqui conhecem, como que uma lei se transforma numa invenção, em instrumentos, e para que isso funcione na prática, passa por um processo de apropriação e desenvolvimento da capacidade dos trabalhadores, de desenvolver o gesto adequado para que aquela ferramenta funcione. Então, sem esse processo, né, desde a concepção, a ideia, até a apropriação pela prática, não existe. O projeto tem uma existência meramente virtual, ele não é uma coisa real. Por isso que a gente insiste em dizer que o projeto continua no uso. Outra coisa importante nessa intervenção, nesse trabalho de mediação, é que a experiência ela não se dá de forma imediata, ela precisa de instrumentos para se expressar. É o que a gente chama de objetos intermediários da concepção, que servem
seja para analisar o que é atividade de concepção, né, como que uma equipe ou os engenheiros funcionam ao conceber alguma coisa, ao projetar, seja para favorecer, organizar a participação e atores com capacidades diferentes. Eu dei 2 exemplos aqui que são bem evidentes, né? Quando a gente vai trabalhar com agricultores, que às vezes são iletrados, aquela forma de representação dos agrônomos ou dos engenheiros não funciona. A gente trabalha, por exemplo, com catadores, que não adianta nada mostrar uma planta para discutir o layout de um galpão. Então, a gente tem que inventar formas de comunicação para possibilitar o diálogo e a crítica a partir da experiência sobre o projeto que a gente está propondo. Sem isso, a gente não consegue projetar coisas adequadas. E, pensando no projeto mais amplo, como resgatar e formalizar essa experiência do uso para alimentar os projetos. Então, na arquitetura, a avaliação pós-ocupação, há muito tempo, tenta fazer isso, mas sem muito sucesso. Os arquitetos, por várias razões, inclusive essas, não utilizam o conhecimento acumulado. Nós mesmos, os engenheiros, não utilizamos manuais de ergonomia, os engenheiros projetistas não utilizam os manuais. Então, esse problema de acumular um conhecimento para orientar o projeto ainda não foi resolvido. Tem uma proposta, né, num projeto coordenado pelo Francisco Duarte, que a gente chegou a essas configurações de uso como objeto intermediário de formalização da experiência para ajudar engenheiros que vão projetar plataformas e que, às vezes, nunca subiram numa plataforma, para conhecer um pouco a experiência do trabalho das pessoas embarcadas. Bom, em conclusão, a ideia principal para fazer com que o projeto a participação se torne uma coisa mais efetiva, na verdade, é acabar com a própria noção de participação. Ou seja, por definição, um projeto participativo quer dizer que eu tiro a pessoa do seu lugar e ela vai ser levada para um mundo, para uma situação que não é a situação da vida cotidiana dela. Então, essa relação, se eu quero basear a contribuição da experiência na experiência do cotidiano, é contraditório, é um paradoxo, achar que essa experiência vai quando eu tiro a pessoa e levo essa pessoa para a equipe de projeto. Ele pode ir, mas a experiência fica, porque ela é situada, ela é localizada, ela é incorporada, e ele não consegue expressar, falar sobre ela. Então, se nós quisermos realmente viabilizar a participação dos usuários, ou colocar a prática no centro do processo de projeto, é o projeto que tem que descer onde as pessoas estão e não as pessoas que têm que subir onde o projeto está. E, na volta, no processo de volta, é a resistência do real, como a Júlia estava falando, que deve ser o momento predominante dessa linha sequencial entre invenção, inovação e a utilização. Então, a gente pode ver isso aqui no esquema tradicional de projeto. É que, de tempos em tempos, quando eu vou fazer um projeto, eu vou lá na produção, escolho algumas pessoas, alguns representantes, ou entrevisto as pessoas para levar ao projeto, e depois o projeto retorna. E isso vai se repetindo, né, de tempos em tempos. Essa outra proposta seria abandonar essa ideia de tirar as pessoas da prática e trazer essa prática de projeto para dentro da própria experiência, que é onde o projeto se dá, dessa forma contínua no uso. E aí os projetos nasceriam das demandas da produção, de uso, ou das gambiarras que os trabalhadores inventam, que depois vão gerar um projeto mais formalizado. Um pouco em termos práticos, o que essa coisa significa, o que implica. Por exemplo, em redimensionar os efetivos operacionais. Então, aquele velho problema, né? O operador nunca tem tempo para participar de um projeto. Ou é só uma pessoa que você consegue, mais ou menos, conseguir o tempo dele. Isso já deveria estar dimensionado. A operação já deveria ter pessoas suficientes para que, quando fosse o momento de projeto, ele pudesse atuar. Então, aquela curva de HH que o Menegon mencionou do projeto, que o projeto é um momento intenso no tempo, que a curva de homem-hora sobe e depois aquilo é desmobilizado,
isso deixaria de existir. A mobilização ela é permanente. Sempre tem pessoas ali um pouco excedentes. Às vezes isso acontece nas empresas, em que operadores são designados para participar de equipes de projeto de forma permanente, mas eles acabam largando a produção, a operação e virando pessoas em tempo integral da equipe de projeto. E não é isso que deve acontecer. Essas pessoas têm que continuar trabalhando, porque lá é a experiência contínua que vai se acumulando e que deve ser recuperada. Bom, a gente teria que fazer retorno de experiências sistemáticos, né, da tristeza de ver a riqueza da experiência dos trabalhadores. Quando a gente faz essas intervenções em projeto, e que não há tempo, não há como aproveitar essa experiência nos projetos que a gente está fazendo intervenção. Essa experiência tem que ser sistematizada, como no caso das configurações de uso que a gente propõe. As demandas de projeto... Não, ali. As demandas de projeto elas deveriam ser ascendentes, como a gente faz, por exemplo, com os tratadores, de tanto sofrer com os pacotes tecnológicos que vêm de Brasília e que não servem ao trabalho deles. A gente está partindo das demandas que eles colocam, organizando a produção, ou fazendo um planejamento estratégico por associação, para aí sim utilizar bem os recursos, né, que vão chegar. Isso não quer dizer que, né, a velha discussão entre inovação radical e inovação incremental. Né, o que justifica a metodologia descendente, que as pessoas dizem, é que quem parte da operação, o máximo que ele consegue fazer é gambiarra. É pegar uma borrachinha e colocar no cabo de um manchão, etc. O trabalhador é incapaz de pensar uma mudança radical. E realmente isso acontece. Não dá para esperar que mudanças importantes, radicais, nasçam apenas da experiência da produção. Isso vai nascer no laboratório, vai nascer de uma cabeça de uma pessoa que, às vezes, está fora daquele sistema. A turbina não nasceu do motor de combustão, nasceu, foi um processo fora, e não é uma linha contínua, de uma linhagem tecnológica. Mas, mesmo nesse caso, hoje, vários historiadores da tecnologia mostram que a maior parte dos projetos ditos de invenção radical, inovação radical, foram demandas que subiram da produção e que depois foram desenvolvidas em laboratório. Então, esse processo ascendente ele é muito mais predominante do que a gente imagina, apesar da imagem descendente que a gente tem da ciência. E mesmo quando isso acontece, quando a inovação ela é descendente, ela é sempre uma inovação inacabada, imperfeita, e se a gente não acompanha o processo de apropriação, como a Renata fez com a modificação, as chances disso não funcionar são enormes. Então, para que isso funcione, o essencial, é claro, não dá para dizer o que é mais importante ou menos importante, se é o parafuso que faz um avião funcionar ou se é a estrutura toda do avião. O importante é que aquela coisa formal, virtual, ela não vai funcionar sem essas criações minúsculas dos operadores. Então, a gente tem que conjugar, mesmo no caso da inovação radical descendente, essa experiência que sobe da prática. Obrigado. Obrigado, Chico. Muito prazer em ouvi-lo novamente também. Agora eu vou passar a palavra para o Guiberto de Medeiros, por favor. Também posso te avisar do tempo. Assim. Pode, claro. Eu acho que a sequência aqui que acabou se auto-organizando aqui, ela foi fortuita, porque eu vou poder construir em cima da base fundamental que a Júlia estabeleceu, colocando elementos do trabalho coletivo, né, como sendo alguma coisa que gera um valor maior do que simplesmente o output de um produto, de um serviço com qualidade, com valor, mas também todo o aspecto da dimensão humana, a qualidade do indivíduo que executou o trabalho, com melhoria da sua condição de vida, não deterioração da sua condição de vida, a satisfação, tem todo um complexo dentro do resultado do trabalho coletivo. E, em cima do que o Chico também construiu, me deu alguns elementos para eu abordar esse tema da ergonomia e algumas das estratégias chamadas hoje Smart Design. Então,
elementos que ele citou, por exemplo, dos 5 blocos importantes, né, da conhecimento híbrido, distribuído com competências diferentes numa equipe como sendo um elemento importante, trazer o prático, resgatar o prático e jogar dentro da organização, o tratado contínuo de um projeto como sendo um elemento importante, mas também com suas paradas e produtos intermediários para você poder repensar e, eventualmente, retroalimentar. Então, finalmente, você tem também o elemento final coletivo, né, como um todo, do projeto realizado dentro desse contexto. Então, o meu objetivo aqui é falar um pouco sobre essa noção, quer dizer, nossa visão fundamental é essa visão holística, olhar o homem em condições de trabalho, o que ele traz como resultado, mas também o que isso lhe ajuda a crescer. E, para isso, estamos cansados de ver isso, quer dizer, esse é o nosso ganha-pão, processo de uma abordagem ergonômica, onde eu começo com uma análise de demanda, vou descendo sistematicamente em níveis com melhor informação sobre a situação real, condição para poder fazer um diagnóstico inicial. Eu tenho um retrabalho desse diagnóstico inicial, sistematicamente eu vou revalidar, volto. Mas tudo isso, o que é importante desse slide é esse conceito aqui do lado, em interação constante com os operadores e a importância das ferramentas que colocam os operadores dentro do contexto do desenho da solução, né? O diagnóstico final e o processo de transformação decorrente disso, sempre com esse envolvimento importante do operador, do trabalhador dentro do contexto. E a nossa metodologia de análise do trabalho, então, favorecendo também dentro desse fluxo, né, essa distinção entre o que você tem como elemento de uma tarefa prescrita, um trabalho sob as suas regras estipuladas, e a importância da dimensão do contexto real de trabalho. Então, a velha análise entre o que está escrito no papel e o que o operador realmente faz de verdade. Então, isso aqui são elementos interessantes que, ao longo de anos de desenvolvimento, nos deram um ferramental para trazer e incorporar o indivíduo como parte central desse nosso processo de intervenção para a melhoria de condições de trabalho. E o que é interessante agora, quando a gente vai abordar essas tendências de design e concepção, eu vou falar de 3, simplesmente para dar exemplos, né? Existem várias formas de olhar isso, mas eu vou olhar um pouco o mundo do design thinking, que é uma estratégia em voga agora para você trabalhar esse mecanismo de retorno, de retroalimentação dentro de unidades que se aproximam mais do usuário e que tentam resgatar, o usuário final, ou o cliente, ou o operador, resgatar o que ele realmente precisa como solução para o seu problema, né? Então, o Human Centered Design nada mais é do que eles tentarem resgatar, dentro da dinâmica do Design Thinking, ou mecanismos de ideação, também um outro, ou uma filosofia da concepção, metodologia ágil, né? Agile Methodologies. São os 3 blocos que eu pretendo discutir aqui, só para fazer essa referência entre como a ergonomia entra dentro desses processos, ou deveria, ou gostaria de estar participando desses processos, e o que eles têm a ganhar da intervenção nossa dentro desse projeto. Como engenheiro, realmente, de formação, mesmo não tendo aqui um sumário inicial, de formação engenheiro, eu tenho que mostrar um slide num processo sistêmico, né, de trabalhar um mecanismo de geração de ideias, fazendo uma análise da situação, dos desafios e hipóteses iniciais, afunilo, crio um foco para poder trabalhar num processo de extração de informações, dar um senso àquilo que eu coletei como informação, para, daí, gerando ideias, supondo alternativas, eu poder ter material para testar e tomar alguma ação em cima disso, e isso se retroalimentando, né? Vocês me desculpem, os slides estão em inglês, vendo uma apresentação que estava em inglês, mas esse é o conceito da visão sistêmica. Quando eu olho a noção de inovação e trazer projetos de criação e concepção, a ideia é tentar transformar esse mecanismo, que, em geral, é aleatório, mas é baseado em processos que são relativamente bem estruturados e replicáveis, né, num mecanismo contínuo com um output conhecido. Processo de pesquisa é, em geral, dinâmico, aleatório, para ser eficaz, tem um certo grau de liberdade. Daí você começa a afunilar o pensamento em cima de concepções, de protótipos, de formatos
que você pode testar o resultado e, eventualmente, você sai com um design em cima de um conceito de inovação. O Design Thinking partiu muito de cima desse processo, dizendo como é que eu posso, dentro desse conceito onde você tem elementos restritivos para gerar soluções, qualquer dimensão, estou falando de um novo produto, de uma startup, uma melhoria de condição de trabalho, o que seja, você tem a noção da viabilidade imposta pelas regras do negócio. Você tem a possibilidade, até onde eu posso ir, muitas vezes imposta pelo desenvolvimento tecnológico, restrições físicas, né? E você tem a questão das pessoas e até onde elas gostariam de ir, o seu desejo. Aí entra o lado de demanda, a noção de necessidade. E o que é interessante ver é que você tem as interfaces entre esses mundos, onde as coisas interessantes acontecem. Nessa parte do negócio e a viabilidade, até onde eu posso ir com as restrições tecnológicas, eu tenho os processos de inovação, onde eu tento expandir esses envelopes ao máximo possível. Onde eu tenho tecnologia e as pessoas, na realidade, eu tenho a noção até onde as pessoas têm intenção de utilizar aquilo para trazer valor para a sua necessidade. E entre o negócio e essa negociação entre o que as pessoas gostariam e o que é viável, você tem toda a noção de lado emocional da geração da solução. Tem marketing, brand, etc. Eles tentam trabalhar dentro desse espaço central, onde você tem uma experiência ótima de inovação. Esse espaço é o que eles chamam, é o híbrido entre um pensamento extremamente estruturado e analítico e um pensamento mais solto. Por que tudo isso? Porque, na verdade, atrás de tudo aquilo, criou-se uma metodologia de intervenção. E se a gente vê aqui, dentro dessa metodologia de intervenções, a gente resgata muitos elementos que estão dentro do nosso processo de atuar como praticantes de ergonomia, né? Um exercício inicial de conhecimento do seu usuário, aqui ele foi quebrado em dois, entender e observar, né? Você está tentando entender quem é a sua audiência, quais os problemas, o que você está tentando atender, definir um foco de atuação. Você passa por processo de criação de soluções, os brainstorms, atividades conjuntas de ideação, um protótipo, um teste, e, eventualmente, você retroage dentro desse sistema. O interessante é esse slide aqui representa um pouco da dinâmica do elemento do foco que acontece mais ou menos em torno desse momento, em que depois de eu ter feito um trabalho exaustivo de ida e vinda com o meu usuário final, com o meu cliente, eu tenho a noção de que, a partir daqui, eu posso deslanchar com uma solução, que rapidamente, perdendo muito menos tempo, eu posso chegar à definição final do produto que vai ser testado e validado. Essa parte aqui é, na realidade, a parte mais interessante para a gente, como ergonomistas, pensando em intervir ou participar no processo de Design Thinking, onde a gente tem um momento mais interessante para trazer um apoio ao mecanismo de busca de solução. Por quê? Porque esse é um momento onde você tem uma inovação realmente aberta. O leque ainda está aberto a todo tipo de iniciativa de criação. A natureza das equipes que são montadas num mecanismo de Design Thinking são aquelas onde você, com pequenas interações de ida e vinda entre o usuário final e as pessoas atuando no processo de inovação, permite uma solução mais adequada. E se nós nos inserirmos dentro desse processo, nós garantimos um desenho de solução que vai depois participar de um processo de ideação, de brainstorming, muito mais eficaz. Então, esse é o primeiro lado da provocação. Existe uma oportunidade interessante para a gente, do ponto de vista de intervenção e metodologia de ergonomia, nos atrelarmos mais dentro de um processo de Design Thinking nas fases iniciais de entendimento e conhecimento do seu usuário final e a definição do escopo do projeto. Essa primeira dimensão, Design Thinking. A segunda que eu queria conversar com vocês vai em cima das tendências que hoje existem, processos de ideação, mecanismos de ideação para você criar contextos de resolução de problema, né? Eu participo de um movimento vindo do Canadá que se chama Hacking Health. É um mecanismo de usar hackathons, né,
os movimentos de maratonas de pensamento de resolução de problemas, usando técnicas de hackers, mas com o intuito de transformar num produto final que tem um objetivo mais para o bem do que para o mal. O objetivo não é entrar na CIA e desativar todos os computadores do Pentágono, é, eventualmente, no caso do Hacking Health, criar essa dinâmica de resolução do problema da saúde usando tecnologia. O processo de ideação ocorre em torno de pequenas células, que são criadas e montadas para, durante um período muito curto de tempo, em geral um fim de semana, 48 horas, surgir com ideias e produtos que podem ser rapidamente prototipados e testadas com usuários de forma rápida e interativa. Dentro desse processo de ideação, que é contínuo, na realidade, o hackathon ele viria daqui até aqui, mas com um esforço muito grande na parte de ideação. Dentro do mecanismo de ideação proposto, tem alguns elementos que a gente resgata dos pontos que o Chico colocou. As equipes montadas de forma híbrida, com conhecimentos complementares de forma prática, a noção de você ter interações, idas e vindas com produtos intermediários, você monta o produto, testa, não deu certo, você volta, cria um outro, ou você cria o problema quebrado em pequenos pedaços que você vai avançando ao mesmo tempo. Tudo isso faz parte desses processos que nós vamos ver cada vez mais integrados em soluções com uma dinâmica de envolvimento rápido de participantes para a solução de problema e a aceleração do processo de engajamento do coletivo para produzir uma solução final. Tem uma brincadeira que a gente fala que no coletivo você pode extrair o valor que vai da soma, menos que a soma ou mais que a soma do individual, né? Uma cabeça mais uma cabeça pode dar menos que uma se você tem um desalinhamento, né? Alguém empurra de um lado, outro empurra do outro, a resultante pode ser 0. Você tem um alinhamento, se você junta dois pensando junto, que são iguais. Você ciclona, né? Você levanta 1 quilo, o outro levanta 1 quilo. Perdão. E você tem uma alavancagem. Se existe alinhamento, você tem uma potencialização em cima desse contexto, que eles tentam resgatar assim. A equipe híbrida, conhecimento tácito, conhecimento prático, perdão, e a experiência de você criar produtos interativos e ir testando fazem parte dessa dinâmica de criar um coletivo engajado, uma cognição coletiva engajada, cujo valor é maior do que a soma dos dois elementos. Então, olhando num processo clássico de ideação, onde tem uma definição do que a gente está atacando, se a gente fizesse dessa forma e depois o que eu preciso criar que gera a dinâmica do isso vai dar muito certo, essa é a solução que eu quero, vamos implementar, a nossa atuação máxima de maior valor deve acontecer antes do uau. Uma vez o uau estabelecido, falou, puxa, que bacana, vamos fazer isso é muito bom, isso vai dar muito dinheiro, isso é certo, é o que a gente quer, você tem um processo de enrijecimento das suas características de criação. Existe uma aceitação tácita, coletiva, de que aquela é a solução aí. Então, se a gente quer passar por um processo ótimo de intervenção e maximização da nossa contribuição num processo de ideação, ele deve acontecer antes da fase que a gente chama a fase do uau, onde todos estão alinhados e estão prontos para se lançar na execução daquele. E o terceiro exercício que eu faço é em torno do Agile, né? Você tem uma filosofia de trabalho que eu partiu em cima de um grupo de desenvolvedores que se sentou em torno de uma garrafa de cerveja aí nas montanhas nos Estados Unidos e falou, a gente precisa repensar como é que a gente gera projetos, como é que a gente administra esses projetos, dando foco mais a esses elementos da comunicação e colaboração entre os membros do grupo, dar maior força aos prototipos funcionais, a auto-organização dos times e a flexibilidade e adaptação desses próprios times às necessidades e imposições do negócio. O Agile, na realidade, não deixou de ser um manifesto sem mostrar nenhuma fórmula, nenhuma metodologia de implementação. E hoje existem várias metodologias usadas. O Scrum, que eu dou só como exemplo, é uma delas. Ela é usada para implementar essa metodologia e ela parte do princípio que você cria pequenos módulos de interação, de loops, onde você tem um esforço coletivo de uma equipe voltada num número menos importante de itens a ser tratados durante aquele, eles chamam de sprint, você dá uma corrida, você faz um exercício muito rápido para sair com uma pequena solução, que tem vários elementos de valor dessa primeira seleção. Primeiro, aquela primeira solução, ela é testável, ela é apresentável, e ela dá um elemento de
de plenitude de produto completo. Então, existe uma satisfação coletiva do grupo também. Eu não tenho um projeto de 1 ano, eu tenho pequenos sprints a cada semana de um dia que me geram um produto como esse, que eu apresento, por exemplo, à gerência do projeto, né? Então, a ideia é bem em torno disso. O Scrum parte em cima de uma definição do meu projeto a longo prazo com um backlog enorme de funcionalidades desse produto, mas a cada X período da periodicidade do Scrum, eu tenho esse sprint, que pode ser curto, um dia, ou pode ter um período mais longo, mas em cima de um backlog de ações que vão ser executadas durante aquela fase. E isso, assim, de forma recursiva, várias vezes, você vai afinando ou refinando o produto final. Dentro dessa metodologia, então, existe a reflexão de como a gente pode adicionar valor dentro desse elemento. Eu vejo duas intervenções interessantes que merecem a gente mergulhar e ver até onde a gente realmente traz valor a esse processo. Um é em cima da integração da ergonomia, todo esse ciclo. Ele já nasce como um mecanismo muito mais engajador, né? Os membros participantes da equipe se sentem muito mais interessados em participar. É mais fácil montar uma equipe híbrida, trazer resultado. Mas como ergonomista, posso integrar esse ciclo como um todo, não só participar na evolução do produto, seja lá qual for que está sendo desenhado, mas na própria condição de funcionamento ótimo da equipe. Então, eu tenho uma análise do trabalho da equipe, uma análise de resultado do produto sendo desenvolvido por ele. Então, tem uma dimensão híbrida que eu coloquei aqui, representada por essas duas flechas. Uma nossa intervenção ajudando o sistema a funcionar de forma ótima, e outra a intervenção sobre o produto, olhando a cada ciclo quais são os elementos que são priorizados para cada sprint, o quanto a ergonomia está sendo integrada em cada um deles. Então, eu termino com essa provocação, mais do que qualquer coisa, que existem novas metodologias e processos de produção, utilizando tudo isso que a gente viu aqui, que é onde nós temos muito valor, né, no histórico, no passado, de reconhecido, de metodologia engajada em trazer o homem na dimensão central de produção de soluções de produtos, e como nós nos integramos mais cedo nesses processos para tornar a ergonomia alguma coisa participante, sem nenhum questionamento. Então, lançada o desafio. Obrigado, Egberto. Bom, eu vou agora passar a palavra para a sala, para quem quiser fazer perguntas, intervenções. A gente tem ainda algum tempo antes de passar para o debate final. Questões, intervenções, perguntas. Aqui, Felipe. Ele está levando. Já tem uma ali. Depois, tá bom. Olá, boa tarde. Um questionamento que eu queria fazer o Egberto falou sobre um processo de aceleração do engajamento do coletivo, né? E aí também o Francisco Lima coloca da gente pensar o projeto de produtos numa linha horizontal. E aí eu fico pensando a questão da construção social, quando você vai pegar justamente e inserir, né, o operador, o trabalhador, nessas condições de projeto. Né, como se dá, como a gente vai pensar, principalmente a questão do tempo de trabalho, né, e como a gente vai considerar essa construção social necessária para a gente conseguir conversar, né, e até mesmo a gente desvelar, né, os modos de trabalho, o que interessa até mesmo para a demanda do projeto. Se quiser fazer alguns comentários também. Alô? É nesse sentido, então? Meu nome é Uiara, primeiro. Eu conheço o Design Thinking para projeto de produto. Eu não sei se eu entendi mal, mas parece que você falou que também que vocês estão usando para reprojeto de situações de trabalho. Eu gostaria de entender como que se dá a participação dos trabalhadores que atuarão, provavelmente, na situação reprojetada, porque um brainstorming
Quem participa disso, entendeu? Pela questão que o Chico levantou, de que tem formas de participação que a gente, por exemplo, com agricultores, com catadores, que a gente tem que reinventar, né, as técnicas para permitir essa manifestação do saber tácito, né? Então, como que a gente conseguiria fazer isso numa sessão de brainstorming que deve durar no máximo 2 horas, né, por aí? Se você permite, eu vou juntar um pouco uma com a outra, né? Todas essas técnicas que a gente vê aqui realmente são coisas recentes, né? A gente está falando de no máximo 5 anos desde da concepção. O caso do Design Thinking na costa oeste dos Estados Unidos, lá como uma metodologia alternativa a processos mais tradicionais, onde você tinha aquele estrutura rígida, como disse o Chico, de um projeto até o final, né? Eu tenho um trabalho intensivo para trabalhar toda a parte de pensar em alternativas, depois um trabalho intensivo e ver todas as possibilidades, depois um trabalho intensivo e ver todas as possíveis implementações, etc. Então, se eu conseguir minimizar em pequenas células de resultado, mas também células de trabalho, daí você tem o minimum function thinking também, né, que é aquele que você faz um pequeno produto inicial no lado de produto, né, com as mínimas funções necessárias para você testar, já ir a campo e testar na prática. Então, no lado de produto, como ele nasceu voltado para produto, a gente tem um histórico e uma linguagem muito mais fácil. Inclusive, toda a documentação está estabelecida para produto. Então, uma função mínima viável de um produto, a gente está muito bem falando num app com uma linha, né, de 15 linhas que vai ter, vamos testar a primeira linha antes de passar para frente. Não. Quando você chega para a parte de desenho de soluções, processos, seja qual for, pode ser inclusive processos de trabalho e redesenho de processos de trabalho, você tem o desafio de você criar uma situação minimamente testável e o pouco tempo para produto, talvez eu consiga fazer uma interação de algumas horas. Aí a gente pode estar querendo falar de semanas para você criar o minimum viable situation, que seria a situação mínima viável para você testar uma nova condição de trabalho. Você pode passar por técnicas que o ideal realmente é você espelhar a realidade em todo momento, mas você pode criar situações de simulação. E a gente tem, na literatura da ergonomia mais clássica, tem várias situações onde você fala a situação possível, viável, futura, e a gente extrapola e faz um trabalho com o presente para extrapolar o que vai ser a situação futura. Então, simulação, inclusive eu me envolvi muito na parte de simulação cognitiva de situações complexas de trabalho para poder testar alguma coisa que eu não sei como vai ser o coletivo de 50 pessoas trabalhando numa indústria nuclear, onde não tenho mais, eu tenho só 2 telas com todas as funções lá para ter piloto e copiloto. Por exemplo. Esse é um projeto doido que apareceu 30 anos atrás, queriam testar, não vou criar uma usina nuclear e explodir ela, eu tenho que projetar, simular a cognição humana daquele coletivo futuro, né? Então, esse histórico já existe. A minha vontade seria começar a ver esse modo de pensar, de trazer não só para produto, mas também para outras situações que a gente pode desenhar também de forma tão eficaz quanto com essas novas metodologias, já integrando conceitos de ergonomia dentro. Tá? Como fazer isso? Eu acho que está para pensar. Por isso que eu falei que muito do que eu ia responder para vocês ia provocar vocês mais do que dar todas as respostas. Bom, em relação ao tempo, quando a gente adota a lógica de projeto convencional, o tempo do projeto é mais importante do que o tempo da produção, né? Então, o projeto está terminando e essa experiência ainda não alimentou suficientemente o projeto, etc. Então, a questão é exatamente como inverter isso. Se aquela famosa curva, né, a gente tem que intervir no início do projeto, né, como o Egberto falou, enquanto as decisões não estão fechadas, eu não consigo atender esse tempo, esse time, se eu começo a atuar enquanto ergonomista, com retorno de experiência, se eu começo a atuar junto com o projeto. Então, eu tenho que antecipar. Esse projeto das configurações de uso foi uma tentativa de acumular um pouco a experiência dos operadores embarcados para ajudar e ter no projeto de base, já atuar já no projeto de base, com essa experiência mais sistematizada. Eu gosto muito de me inspirar no exemplo dos agricultores, porque o tempo da agricultura ele não se submete muito facilmente ao tempo do técnico, tecnológico. Então, os técnicos tiveram que aprender
a respeitar o tempo dos agricultores. Eventualmente, a falta de tempo. Eles querem, só pode se reunir final de semana. E os técnicos achavam que eles tinham que reunir durante o horário administrativo, etc, etc. Então, eles tiveram que se adaptar à forma como eles funcionam para conseguir integrá-los, né, e as estações, os testes de campo, de experimentos, etc, etc. Então, foi um tempo de amadurecimento de um projeto. Eu trabalho muito com incubação. Então, as incubadoras têm um tempo determinado, 1 ano, 2 anos, para incubar projetos de economia solidária de catadores, que tem o seu tempo que não tem nada a ver com aquele tempo de amadurecimento, etc. E se a gente não respeitar aquele tempo deles, a gente não consegue fazer nada que funcione realmente, né? A gente atua, joga dinheiro fora e no final, né, não rende muita coisa. Eu só queria... Eu posso fazer pergunta? Pode, sim, porque você tem outros inscritos? Depois eu... Não, só... né? Então, aí você faz... Tá bom? Só para dar prioridade à sala, mas claro que você pode. Boa tarde, eu sou a Ruri. Eu queria fazer uma pergunta para a Júlia. Júlia, quando você falou da questão da ruptura do coletivo e quando você mencionou o sistema de avaliação de desempenho e remuneração variável, eu concordo com isso, eu já vivi isso, mas eu tenho um pouco de dúvidas em como você vê a componente do individual nesses sistemas. Porque tem algumas questões em, por exemplo, recompensas, questões de plano de desenvolvimento individual das pessoas, que eu vejo elas um pouco nesses dois sistemas, num sistema de gestão de desempenho. Mas eu concordo quando você diz que muitas vezes isso é muito individualizado, ele rompe com o coletivo. Então, eu queria ouvir um pouco mais como é que você enxerga essas duas dimensões, do individual e do coletivo, nesses sistemas. Eu não tenho certeza que eu entendi o que você quer saber mesmo. Mas quando a gente falou da quebra do coletivo e essa quebra passa por um processo de individualização, né, muito grande, no primeiro momento, os trabalhadores acreditam que isso vai contribuir para o seu desenvolvimento profissional, para a sua autonomia, que ele vai ser pago diferenciado, etc. e tal, sem se dar conta que, no fim da linha, ele também, nessa quebra do coletivo, né, da força do coletivo, vamos dizer, ele também pode ser, no fim da linha, descartado com a mesma elegância, ou talvez menos do que foi quebrado o coletivo. Então, tem uma coisa importante também que eu não falei, que eu acho que é importante na questão do coletivo, que a força dele, na verdade, ela é quando ele está fora do alcance da hierarquia, da estrutura normal. Quando ele é formalizado, o coletivo também perde a força. É isso que é feito pela apropriação desse saber nos coletivos, com aqueles grupos de não sei o quê, todas essas coisas que você tenta recuperar, e esse saber ele não consegue ser recuperado de fato nessas condições, porque a força do coletivo ela se manifesta no fazer. É no fazer que essa convergência de representações permite dar conta do todo. Eles têm um objetivo que é comum e competências diferenciadas. Quando tira eles desse ambiente que é o do fazer, o coletivo perde a força já estou indo longe demais, né? Tá bom, é porque era o pedaço que eu queria falar e que eu tive que pular com a minha restrição temporal. Eu não respondi a sua pergunta, né?
Júlia, na verdade, eu queria entender se você vê um meio termo entre uma avaliação coletiva e uma avaliação individual, que favoreça o individual e também não faça essa ruptura com o coletivo. Eu acho que a questão não é assim. A questão é o que a gente faz como avaliação de desempenho? O que de fato é avaliado? Eu acho que a questão ela tem que ser colocada desse jeito. Eu peguei o coletivo como exemplo de uma situação que é favorável à saúde, mas a avaliação de desempenho ela está equivocada na sua própria lógica. Você avalia comportamento, você não avalia trabalho. As pessoas que estão te avaliando talvez nunca tenham ido no seu local de trabalho. Elas não sabem de todas as articulações que você promove para conseguir fazer com que aquela produtividade aconteça. É disso que eu estou falando. É quais são as bases que dão sustentação para uma avaliação de desempenho. Eu não sou contra a avaliação de desempenho. Eu acho que todos nós, inclusive para o nosso próprio conhecimento, pode ser bastante positivo, né? O problema acontece em cima de como é construída, a partir de que valores. Afinal, está avaliando o quê? Devia estar avaliando trabalho, né? É esse que é o problema. Ou trabalhar. O que a minha contribuição, que muitas vezes fica invisível aos olhos de muita gente, inclusive da minha hierarquia, isso não é avaliado, não é visto pelos instrumentos que são construídos para medir avaliação. Desempenho, desculpa. Melhorou agora a resposta? Eu vou adicionar um ponto interessante. Como eu trabalho muito com startups e esses mecanismos de ideação de grupos pequenos, tipo hackathons, né? Existe uma dinâmica que você consegue quando você cria esse movimento que parte da raiz para cima, né? O grassroots. Então, jovens na área médica, na área de tecnologia, ficam o fim de semana inteiro trabalhando com uma energia incrível, produzindo e compondo uma solução em 48 horas. Essa dinâmica ela é quebrada a partir do momento que alguém, no começo do processo, na metade, levanta a questão do tipo, bom, e nós vamos criar uma empresa aqui, como é que vai ficar a distribuição da propriedade intelectual? Aí eu contribuo mais que você. Então, você vê isso claramente, uma dinâmica quando você estabelece um mecanismo. Nesse caso, ele é autoestabelecido, mas pode ser imposto por fora, né? De avaliação de desempenho, se ele não está atrelado com o objetivo final que você está tentando fazer, você perde a qualidade do resultado de uma forma impressionante. Chico, talvez. Acabou? Não, Chico vai fazer. Eu pergunto para o Egberto, essa metodologia ágil, ela funciona bem com software, com produtos e materiais. E no caso de produtos materiais, como um edifício, como que é essa lógica do módulo, de repartir um projeto mais amplo, ou uma unidade fabril, se é possível também? Ela nasceu no mundo do desenvolvimento de soluções a TI, né? E a primeira exploração fora de TI aconteceu mais na área de tecnologia em geral, mas não IT. Então, tecnologias disruptivas. Então, colocar esses pequenos elementos dentro de um grupo de pesquisa fundamental para ver se vem com uma nova forma de criar uma solução, mas não necessariamente na área de TI, uma formulação de química, ou o que seja. Você começa a ver ele saindo um pouco do contexto, inclusive para a qual ela foi desenhada, que é muito mais fácil você picotar esses elementos iniciais da priorização, né, da lista lá do backlog. Em teoria, nada impede de você pensar aplicar isso em qualquer tipo de serviço, em qualquer tipo de situação onde você tem um produto final desenhado, né, uma solução final desenhada, seja um produto físico, seja um software, o que seja. Você parte do princípio de você estar criando um mecanismo de quebrar em pequenos blocos de sprints, fazendo retroalimentação e depois trazendo os valores da diversidade e tudo mais, com o objetivo de criar pequenos passos intermediários e ir validando aos poucos esses passos intermediários. Nada impede de ser aplicado em outras áreas. Eu nunca vi isso dentro do contexto da construção de um prédio. Seria um negócio interessante ver. Mais alguém? Bom, e não havendo, eu vou fazer dois movimentos.
um de dissolução dessa mesa. Eu agradeço muito a vocês.